No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre troca de treino. De quanto em quanto tempo eu devo trocar o meu treino, para ser bem sincero, para ter resultado. Será que eu preciso ficar trocando de treino toda hora, toda semana? Ou será que eu devo manter o mesmo treino por mais tempo possível? Eu acho que só o assunto já vale o like e a subscrição no canal também. Faz a boa aí, vai! Ao longo desse tempo, o que eu tenho notado, trabalhando há mais de 6 anos aí com musculação, é que musculação não é a prática mais legal do mundo. Isso eu já sei. Só que muita gente tem esse problema de enjoar do treino, sabe? Não conseguir manter a mesma rotina de treino, sempre está querendo mudar o estímulo de treinamento e tudo mais. E aí a pergunta que fica é, quanto em quanto tempo eu devo trocar meu treino, porque eu já estou enjoado de fazer esse treino aqui, quero fazer outro treino. Primeiro a gente tem que entender como funciona um treinamento, para depois a gente entender o que é mudar um treino e quando mudar o treino. Um treinamento minimamente decente, ele leva em consideração 4 coisas. Primeiro, volume. O volume é a quantidade de séries e exercícios que você faz por treino. Quer dizer, por treino também, mas por semana. O cálculo das séries na semana. Intensidade. O quão difícil é esse treino? Quanto de peso que você coloca na barra, quanto de peso que você coloca na máquina para fazer esse seu treino funcionar. Frequência de treinamento. Você vai todo dia? Você vai 3 vezes na semana? Vai 4 vezes na semana? Qual que é a frequência que você faz esse treinamento? E a densidade do treino, que é quanto tempo de descanso você tem de uma série para outra, de um exercício para o outro, se você usa muita técnica avançada ou não usa técnica avançada dentro da mesma sessão de treinamento. Então, isso é a densidade do treino. Entendemos essas 4 variáveis, que essas 4 variáveis, quando você mexe em uma, você precisa mexer nas outras também, para o negócio ficar homogêneo, que toda vez que você mexe em uma, você precisa mexer nas outras 3. Então, por exemplo, um treino que é muito intenso não pode ser um treino muito volumoso, que por consequência também não pode ser um treino muito denso. Entende que é uma variável interligada na outra? Entendido sobre as variáveis de treinamento, agora a gente precisa entender como o corpo funciona ao treinamento. E um outro fenômeno que acontece no nosso corpo, que a gente precisa entender esse fenômeno, é a tal da homeostase. Para você que não sabe o que é a homeostase, é a necessidade que o corpo tem de sempre estar querendo encontrar o equilíbrio em meio ao estímulo que ele está recebendo. Então, por exemplo, se você está num deserto e não tem água, o corpo, entendendo isso, ele vai tentar, através de processos homeostáticos, através da homeostase, ele vai tentar deixar o seu corpo o mínimo possível dependente de água para que você sobreviva àquela situação que você está passando. E quando a gente fala sobre estímulo de treinamento, acontece a mesma coisa. Toda vez que a gente começa um novo protocolo de treino, aquilo para o corpo, ele é um estímulo novo, aquilo é algo novo. Então, a ideia é que o corpo vá, ao longo do tempo, se adaptando para que aquele estímulo não seja mais agressivo do jeito que ele é no começo. Então, a ideia de mudar o treino a cada tanto tempo, ela vem disso, da gente tentar fugir dessa parte de homeostase, não deixar o corpo se acomodar, entrar no equilíbrio, não entrar no que a gente chama de efeito platô. Porque geralmente o que acontece? A gente começa a ter os resultados, vai subindo e chega numa hora que a gente estagna, que a gente não consegue mais ter resultado. A gente para naquele peso, para naquela circunferência e não muda mais. Quando a gente chega no platô, é que a gente atingiu a homeostase. Nesse momento, é a hora de fazer uma nova adaptação de treino, um novo estímulo. Só que aí, meu consagrado, que entra o grande pulo do gato. Quanto tempo o corpo demora para entrar nessa tal desse platô, nesse tal desse efeito de homeostase? Exatamente, a gente não sabe porque depende muito de genética para genética, depende muito de treino para treino, depende muito de corpo para corpo. A ciência traz como base 2 meses. Mas calma lá, vamos entender por que o corpo demora mais ou menos esse tempo aí para realmente entrar num platô de estímulo, quando a gente fala ainda mais sobre treinamento na musculação. O que acontece? Existem alguns estudos na literatura científica hoje que trazem os dados que as primeiras 4 semanas não é uma semana muito de hipertrofia muscular, e sim mais de edemas musculares, ou seja, você vai ter ali um inchaço agudo durante um processo inflamatório ali de mais ou menos 4 semanas.
Então, a real hipertrofia que vem depois disso, ela acontece da semana 5 à semana 8. Então, a gente pode entender que um corpo não adaptado ainda, ele demora aproximadamente 2 meses para entrar no platô. Só que isso depende de muita coisa. A gente não tem um número muito certo. Se a gente fosse levar ao pé da letra o que a ciência nos traz, a gente deveria manter aí o mesmo estímulo de treinamento. Aliás, o mesmo estímulo não, o mesmo treino por aproximadamente 2 meses. Só que aí que tá o grande pulo do gato. Primeiro, será que o seu mudar o treino é o mesmo meu mudar o treino? Porque assim, ó, o que torna um treino diferente para o meu corpo, tá? E quando eu digo para o meu corpo, eu não estou falando do meu corpo, do euzinho aqui, do Janzinho. Eu estou falando do corpo humano. O que torna um treino diferente do ponto de vista fisiológico? Estímulo. Então, por exemplo, lembra lá das variáveis de treino que eu te falei? Então, se você faz um supino reto com halteres, por exemplo, se você está fazendo esse supino com 10 quilos e na outra semana esse mesmo supino você começa a fazer com 11 quilos, você já mudou o seu treino. Já não é mais o mesmo treino. Você mudou o estímulo da intensidade. Se antes você ia fazer 3 séries e agora você, em vez de fazer 3 séries, você está fazendo 4 séries, você mudou em outra variável do treinamento. Então, do ponto de vista fisiológico, você já mudou o treino de novo. Se você antes fazia 3 vezes na semana de supino e agora você faz 2 vezes na semana de supino, de novo, a variável frequência, mudamos novamente. Se você, na última série de cada supino, você fizer um drop set, por exemplo, você está mudando o estímulo de novo. Então veja, você não necessariamente mudou o exercício, mas você mudou o estímulo do ponto de vista variáveis de treinamento 4 vezes aqui para o mesmo exercício. Então, em teoria, você já mudou o seu treino 4 vezes. Isso do ponto de vista fisiológico. Mas, como nem tudo na vida é fisiologia, porque a ciência e a prática, às vezes, andam em lados opostos. Então, a gente precisa ter a seguinte questão aqui. Trazendo para a nossa prática, 2 meses, a maioria das pessoas não aguenta. As pessoas desestimulam. Porque existe um ponto muito importante aqui, que é o princípio da adesão. O princípio da adesão parte-se do ponto de que se o treino não é aderente, então eu não vou fazê-lo. Qual que é a melhor hora de realmente mudar o treino? A melhor hora de mudar o treino, se a gente partir do ponto de vista fisiologia, seria a partir de 2 meses. Porque o que realmente traz resultado no treinamento? É a progressão de carga e a frequente alteração dos estímulos do ponto de vista princípios do treinamento ali, das 4 variáveis. Então, assim, a gente sempre tem que estar progredindo as cargas de forma inteligente para que você tenha o mesmo resultado sem ficar mudando muito o estímulo exercício. Sempre manter aquele mesmo exercício o máximo de tempo possível, sem ficar trocando exercício toda hora, porque senão você vai ficar dando muito dano muscular ao longo do tempo e não vai ter uma progressão efetiva de carga. Você não vai ter uma boa técnica, não vai ter uma boa amplitude, que, consequentemente, você não vai conseguir progredir as cargas nele. Partindo de tudo isso que eu falei, como que a gente consegue, então, juntar os dois mundos? O mundo onde você não vai ficar enjoado de treinar aí, que seria esses 2 meses ininterruptos, né, que seria do ponto de vista da fisiologia, e aonde que a gente consegue deixar o negócio mais legal, então, mais atrativo. Então, aqui a gente pode partir para 2 caminhos. Primeiro, que é o que eu costumo fazer muito comigo e eu sempre gosto de perguntar para os meus alunos da consultoria. Se você quer que eu cuide do seu processo de treinamento, o link da minha consultoria online está na bio. Cachorro, por favor, não lata agora. Eu estou fazendo jabá para eu poder comprar ração para você, tá me entendendo? O link está aqui na bio. Eu cuido do seu treinamento para que você possa ter o melhor resultado a partir do ponto de vista que você quer definição muscular, eliminar as dores e emagrecimento. A gente precisa encontrar um meio termo. Porque se você não aguenta ficar 2 meses no mesmo treino, isso vai prejudicar os seus resultados. Por quê? Porque você vai enjoar. E a gente sabe que a musculação é um processo de longo prazo. E se você já desanima logo no começo, você não vai ter resultado nunca. Só que também, se você mudar a cada 2 semanas o seu treino, porque você está enjoadinho, aí também fica difícil, né? Você tem que me ajudar aqui. Então o negócio é o seguinte, vamos entrar no meio termo para ficar bom para todo mundo. Então o que eu gosto de fazer com os meus alunos? O primeiro protocolo eu gosto de deixar mais ou menos de 3 em 3 semanas, fazendo sempre alterações nas 4 variáveis que eu falei para vocês
E a cada 3 semanas, então, eu troco as variáveis e eu tento mudar alguns poucos exercícios de formas pontuais. Uma para a gente também não sair muito fora do objetivo do que você está buscando, e outra para a gente tentar também manter dentro do treinamento algo que seja um pouco mais frequente, algo que dê um pouco mais de sobrecarga, um pouco mais de sobrecarga progressiva, né? Que é o que realmente não vai nos trazer o resultado que a gente tanto está lutando e buscando na academia, né? Para a gente finalizar, o que eu vou trazer de dica prática agora para você já colocar, já fazer isso na segunda-feira. Primeiro, se você é uma pessoa que realmente sofre com esse problema de, putz, se eu ficar fazendo o mesmo treino toda hora, eu não vou conseguir ir bem na academia, eu não vou fazer. Então você realmente precisa ter um treino aderente. A adesão vem antes de tudo que eu te falei. Você precisa ter um treino aderente programado para você. Então, qual que é a minha dica? Deixa um exercício, o que você mais gosta, e tenta não mexer nele. Pede para o professor não trocar pelo menos um do exercício do treino, segura. E a cada 3 semanas você vai fazendo alterações de alguns exercícios no geral, ou no processo, no método de treinamento, você vai fazendo de 3 em 3 semanas, que é o que eu faço com os meus alunos, mas deixa um exercício ali, sempre tentando progredir carga naquele exercício. Então, você vai fazendo essa progressão, essas alterações dessa forma. Ou se você é uma pessoa que é o que a gente chama de aluno tryhard, né? Que é aquele aluno que, não, eu não me importo, eu não quero saber, para mim musculação é remédio, eu só quero ter o máximo de hipertrofia, o máximo de tempo possível. Então é aí que tá, você vai fazer uma progressão inteligente de carga, você vai mudar sim uma das 4 variáveis, mas você vai evitar ficar trocando muito de exercício, vai tentar manter os mesmos treinos por mais tempo. Mas lembre-se, não adianta você querer fazer o melhor método do mundo se esse melhor método do mundo não encaixa na sua vida. Tem que ser um treino que você goste, porque é um processo de longo prazo, então precisa ser aderente na sua rotina e na forma que envolva o prazer de você treinar. Então, eu acho que vale a pena também, se você é uma pessoa que tem esse problema de enjoar rápido do treino, voltar na primeira opção das 3 semanas que eu falei.